Sejam bem-vindos à RA-SIC Caxias. Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão.
está de volta pro ar. A Marco Polo estará lá, com segurança eu vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver, Hooks, meu caminho eu vou fazer, Hooks, conhecimento pra crescer, Hooks, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil, líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada.
Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Bom dia. Bem-vindos à RA SIC Caxias. Com o tema Fraudes Digitais e Segurança Cibernética, damos boas-vindas ao nosso palestrante, o delegado de polícia, mestre e doutor em Direito e especialista em investigação digital, Emerson Vente. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. Cumprimento de forma especial nossa vice-prefeita, Paula Iores, representando a Câmara de Vereadores, vereador Adriano Bressan, bem-vindo. O nosso palestrante do dia de hoje,
o delegado da Polícia Civil, Emerson Weint, é isso? Mais ou menos. Ex-presidentes dessa casa, aqui presentes, a imprensa, senhoras e senhores. Vivenciamos a era da tecnologia com muita intensidade e, a certo ponto, com um pouco de deslumbramento. Quanta facilidade a transformação digital nos alcança. Desde de uma simples chamada de um lanche por aplicativo, às compras pela internet, no conforto do nosso lar. Ainda podemos contar com soluções de ponta nas nossas indústrias, no nosso comércio e nos nossos serviços, sugerindo otimização de produtividade para que possamos focar naquilo que é estratégico. E o que dizer das conexões virtuais, senhoras e senhores? Que se aperfeiçoam em ritmo muito acelerado, nos colocando em experiências surreais através da inteligência artificial, cujo mesmo poder atua contra nós por meio de crimes cibernéticos. Tema do qual irá tratar a nossa RA na sequência. Para o bem ou para o mal, ainda estamos descobrindo e torcemos para que o bem prevaleça. Certo é que entendemos, e o que entendemos é de que não podemos deixar de refletir os aspectos não favoráveis da cultura digital que se impõe. Seja no ambiente de negócios, provocando distrações e afetando sim a produtividade em certos momentos, ou correndo o risco de perder dados empresariais ao se migrar para a indústria 4.0, pela atuação afinadíssima dos hackers, ou enquanto cidadãos, alvos fáceis para recolhimento de dados de mal intencionados para a disseminação de informações falsas. Pois vejam, não há mais como dissociar a nossa vida off da nossa vida online. Assim, em um mundo cada vez mais digitalizado, onde as transações comerciais e a comunicação se fazem online, a segurança cibernética se torna tema crucial para o sucesso dos nossos negócios. Fraudes digitais e ataques cibernéticos podem causar danos financeiros irreparáveis, além de manchar reputações das nossas empresas e comprometer a confiança com que os nossos clientes nos enxergam. Da mesma forma, não podemos ignorar os ataques aos CPFs, aos nossos CPFs, como mencionei há pouco, aos quais todos nós estamos sujeitos. E creio, seremos atualizados e instruídos sobre como agir e como evitar e como nos defender dos crimes digitais. Por isso, estamos ansiosos por ouvir os seus insights, delegado Emerson, certos de que receberemos informações preciosas para que, além do conhecimento, possamos atuar com muito mais segurança na rotina dos nossos acessos online. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Na vitrine associada de hoje, temos a participação de duas empresas. A primeira é a TOTUS. É a maior empresa de tecnologia do Brasil, líder absoluta em sistemas e plataformas para empresas. Indo muito além do ERP, oferece tecnologias completas para a digitalização dos seus negócios, apoiando o crescimento, levando mais produtividade, eficiência e rentabilidade para as operações dos clientes. Sua operação é baseada em uma estratégia de crescimento composta por 3 dimensões de negócios, o que fortalece seu compromisso de se tornar conselheiros de confiança por meio da tecnologia. E temos sorteio hoje.
O ganhador é o nosso diretor de negócios internacionais, o Rogério de Antoni, da IVA. Parabéns! A nossa próxima associada na vitrine é a IT Brasil, que também é a nossa patrocinadora ouro da RA SIC Caxias. Com mais de 20 anos de experiência dedicados à prestação de serviços gerenciados, segurança cibernética e segurança de dados, a IT Brasil se destaca como líder em minimização de incidentes e velocidade de resolução de problemas, evitando paradas imprevistas e desnecessárias na sua empresa. Sua missão é garantir o funcionamento do seu ambiente de TI para que você foque na continuidade do seu negócio. Investir de forma preventiva permite não apenas detectar e mitigar os riscos, mas também antecipar as vulnerabilidades, os cenários de ameaças, além de responder de forma ágil aos incidentes e manter-se em conformidade com as leis. E vamos ao sorteio, temos 5 brindes para sortear. Antes da gente chamar os sortudos da IT, a gente tem mais um brinde da TOTOS. Quem ganhou o brinde da TOTOS é o seu Antônio Pacheco de Oliveira, da Rádio Difusora Caxiense. Parabéns. Os ganhadores da IT Brasil são... Eu acho que é Giovanni Antoniazzi, da Suzin Franciscucci. Parabéns. O Rafael de Tomásio, isso. O Guila Sebem. Leidiane Borges, isso, da Audi. E o Oli Paz. Parabéns aos ganhadores de hoje. Senhoras e senhores, agora teremos um momento especial em nossa RA, com a assinatura do patrocínio Ouro da IT Brasil, para as edições da RA de 2024. Para a assinatura do contrato, convido ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro, e o diretor da IT Brasil, Ismael D'Ambros. Senhoras e senhores, as perguntas são pelo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular. O QR Code está nos telões e também está disponível na sua mesa. Caso tenha interesse em manifestar-se ao microfone, orientamos que seja breve, atentando-se ao tema de hoje. Durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio. E para continuar a abordagem sobre panorama das fraudes eletrônicas no Brasil, engenharia social usada pelos criminosos, crimes cibernéticos e formas de prevenção, convidamos ao palco o delegado Emerson. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Olá a todos e todas.
Não sei se digo bom dia ou boa tarde, já que alguns vão começar a almoçar agora, mas, como diz meu filho, em vários lugares do mundo a gente só diz bom dia. Então, bom dia e obrigado pelo convite. Agradecer à SIC, através do presidente Celestino Louro, pelo convite, a toda a equipe extensiva, a diretoria e quem fez as tratativas comigo nesse período. Saudar a querida amiga Paula Iores, bom revê-la aqui neste momento. E também, não é um discurso, mas acho que é importante mencionar aqui a presença de várias autoridades, o reitor da UX, Gelson Heck, e também o CEO da UX, o Germano Schwartz, a quem é um prazer em revê-lo, já que é um grande amigo aí de longa data. Eu vou me permitir a fazer uso do microfone normal aqui e ficar fora desse púlpito, já que vão me enxergar da mesma maneira, né? Bom, voltando aqui, eu vou repetir aqui, iniciar essa minha fala e fazendo uma pergunta que me fizeram aqui. Vocês estão com o sinal do Wi-Fi ligado ou desligado agora neste momento? A maioria deve estar com o sinal ligado. Isso significa que, de certa forma, vocês estão num processo de vulnerabilidade. Então, uma lógica de segurança é que a gente só ative alguns processos enquanto a gente precise deles. É claro que toda e qualquer ação, toda e qualquer exploração de vulnerabilidade depende de uma oportunidade. E deixar o Wi-Fi ligado é uma oportunidade para o criminoso. O que eu vou abordar com vocês hoje, combinado com a equipe aqui da SIC, é justamente sobre fraudes digitais e segurança cibernética. Vou procurar fugir um pouquinho, até embora no final tenha a parte do direito, mas fugir um pouco desse contexto chato, né, do direito, por assim dizer. Já fui apresentado, sou delegado de polícia há bastante tempo, tenho pelo menos 30 anos de atividade policial, fui policial rodoviário federal, fui delegado de polícia aqui no estado, fui chefe de polícia na época do governo Sartori, atualmente sou membro do Conselho Superior da Polícia Civil Gaúcha, onde a gente faz julgamento de policiais, desde o ingresso até a saída, eventual expulsão propriamente dito. Sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de La Salle de Canoas e também coordenador de cursos pela WB Educação e também dou aula em outras pós-graduações. Também sou diretor da Associação Nacional dos Peritos, diretor de Educação. Então, a área de educação é uma área que eu gosto muito, tanto é que tenho alguns livros publicados, alguns disponíveis na internet, que vocês podem pesquisar aí na Amazon e em outros lugares e vão encontrar bastante informação também. Também sou editor-chefe de uma revista eletrônica, Direito e TI, uma revista de publicação acadêmica com Qualis B1 pela CAPES, ou seja, reconhecida pelo Ministério da Educação nesse sentido. E começando, ou seja, tentando pisar no acelerador ou no freio para a nossa entrada aqui, eu vou convidar vocês a, pelo menos os 50 primeiros aqui, a preencherem este formulário aqui, enquanto o pessoal lá atrás coloca também a tela dos resultados. Por favor, escaneiem e respondam este processo aqui de como está a segurança num case simples. Uma pergunta bastante simples, que é a questão relativamente ao nosso uso diário da internet. Já está pronta a tela lá do resultado? Vamos lá. Pode colocar o resultado, por favor? Enquanto o pessoal estão preenchendo. Será que eu coloquei o link certo? Tecnologia dá isso. Aí, ó. Bom, a gente tem um bom
um bom processo aqui, né, de pelo menos um pessoal está utilizando gerenciador de senha. Onde estão as vulnerabilidades, geralmente pessoais e do ambiente do trabalho? A gente reflete muita coisa pessoal no ambiente do trabalho, quando a gente utiliza a mesma senha para mais de um serviço da internet, ou usa, embora e-mails diferentes, usa a mesma senha para questões pessoais, para questões de trabalho, ou mistura o ambiente, por exemplo, utiliza a mesma conexão, propriamente dito, em relação às informações do momento no navegador. O navegador ele coleta muita informação a nosso respeito. Vê se tem algum comentário sequencial ali, pode colocar na página posterior, por favor. Aqui aumentou, peraí, deixa aí, ó. Então, nós temos um público, né, de certa forma, que precisa uma atenção um pouco maior em relação à questão do uso de senhas, precisa cuidar da qualidade das senhas, porque nós estamos, de certa forma, vulneráveis simplesmente com a utilização de determinados comportamentos digitais. O nosso comportamento digital, assim como manter o Wi-Fi ligado, utilizando senha, é a oportunidade que o criminoso virtual precisa. Então, qual é o melhor cofre de senha, por assim dizer? É aquele que eu me adapto melhor, é aquele que eu pago. Então, muitos de vocês devem utilizar sistemas de antivírus pago, ele tem geralmente um cofre de senhas. O que é importante? Vou mudar o antivírus, faço um backup de todas aquelas informações e transfiro para aquele outro processo e assim por diante. Se eu esquecer, geralmente tem um processo de recuperação de senha. Qual a senha ideal em nível de dificuldade? Tem alguns sites que fazem uma testabilidade das nossas senhas, quando a gente coloca. Mas o ideal é ter letras, números, letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, e isso ter pelo menos 14 caracteres, acima de 14 caracteres. Mas, Emerson, é difícil a gente guardar uma senha dessa. Então, Paula, uma frase que eu uso no dia a dia, transformar aquela frase, pegar as letras, transformar em números, que eu uso para mim no dia a dia, não é que eu vou falar ela publicamente, mas é algo que eu vou me lembrar, vou transferir. Ou se eu gosto de um time, gosto de um time de futebol, alguma coisa assim, eu faço a modificação dos dados desse time de futebol, com números, letras, caracteres especiais, e coloco isso basicamente num gerenciador de senhas, porque as outras senhas eu não preciso guardar tendo um gerenciador de senhas. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, senão eu vou aqui, não vou trabalhar a palestra em si propriamente dito. Segurança de senha, só para complementar aqui, enquanto ele coloca lá de retorno na palestra, como manter a segurança da senha. Vocês não façam, por favor, que nem faziam uma pessoa que trabalhou próximo a mim em determinado momento, de cadastrar as senhas num arquivo Word, deixar no protetor de tela ou na área de trabalho do notebook e deixar ali escrito senhas e o notebook sem senha. Isso é o pior cenário que a gente pode ter no mundo. Então, guardar elas de preferência justamente em anotação até de papel. É mais seguro do que propriamente no ambiente virtual. A nossa agenda, então, pessoal, vai ser bem simples. A gente vai tratar de fraudes, fraudes e fraudes, né? Trazer esse contexto para vocês. Até porque hoje a gente tem um problema muito sério, de certa forma, porque toda a nossa informação, toda a nossa lógica informacional está na palma da nossa mão. Então, quando a gente carrega este instrumento aqui, é, na verdade, uma extensão das nossas informações mentais que ficam aqui. Se isso cair em mãos erradas, é porque a gente está, de certa forma,
mais vulnerável ainda. Tanto é que a nuvem de palavras feitas com base nas fraudes dos últimos anos, basicamente revela a possibilidade de, em algum momento, a gente ser vítima de... O pessoal, os técnicos falam em roubo de informações, por isso está aqui a palavra roubo, que, na verdade, tecnicamente, pelo direito é subtração, mas nós estamos aí frente a uma vulnerabilidade basicamente relacionada àquilo que está na palma da nossa mão, está próximo de usabilidade, justamente envolvendo hoje uma questão importante aqui que praticamente todos vocês utilizam, que é o Pix. O Pix se tornou uma ferramenta de uso pelo criminoso de forma que ele possa disseminar aqueles valores de maneira rápida e sem uma lógica de recuperação imediata, embora tenha uma rastreabilidade posterior através de um processo investigativo. Só que o Pix acabou facilitando isso. E o criminoso ele trabalha justamente com uma lógica em cima dos nossos dados. Os nossos dados são o principal petróleo do criminoso virtual, assim como são para as empresas. Eu acredito que vocês, em algum momento, quando se cadastraram em uma rede social, no WhatsApp, vocês simplesmente foram lá, dando próximo passo, next, não leram o contrato. Não leram nada daquilo que aquela aplicação disse que coletaria a respeito de vocês. Por quê? Porque ele vai utilizar essa informação, os dados de vocês para ofertagem, em regra, um produto. Não é à toa que muitas vezes quando a gente fala sobre um produto próximo ao celular, logo em seguida quando a gente acessa a rede social, o que vem na primeira propaganda que aparece? É sobre aquele produto que a gente falou. Por quê? Porque vocês habilitaram o microfone para o Instagram, para o WhatsApp, para o Facebook ou para qualquer outra mídia social automaticamente quando deram um aceite. E aí vocês têm que ir lá no nível de privacidade do celular de vocês e restringir essa coleta de informações. Esse seria o ambiente mais adequado. Se vocês me perguntarem, Emerson, como é que tu faz? Eu deixo habilitado porque eu quero que o Instagram me ofereça aquilo que eu estou pensando em comprar. Eu quero que tenha uma propaganda nesse sentido. Eu vou clicar se eu quiser. É uma questão de escolha, é uma questão de risco e benefício, de escolher entre os dois. E a lógica, justamente, que nós utilizamos de segurança é conhecer o que é risco e aquilo que nós sentimos de medo, propriamente, para seguir ou não seguir em um processo de clicar. Por quê? Porque o criminoso utiliza algumas metodologias básicas de ataques cibernéticos. E uma delas é conhecida por engenharia social, que não é nenhum curso superior, pessoal. São técnicas que o criminoso utiliza como gatilhos para fazer com que nós, usuários, executemos ou prestamos determinada informação a ele em determinado momento. Então, essa engenharia social vai aguçar no usuário final algum sentimento, algum gatilho que vocês, maioria da área comercial, também utilizam os gatilhos para o processo de venda. O criminoso vai transformar isso para obter informação e utilizar essa informação, em regra, para obter um benefício financeiro. E ele geralmente utiliza isso com uma prática outra, que é chamada de pescaria virtual. Que existem várias formas de pescaria virtual, a mais tradicional seria um direcionamento para um link onde eu preencheria meus dados sem qualquer instalação de aplicação maliciosa no meu computador. Mas a maioria das pescarias virtuais de hoje vêm acompanhadas de códigos maliciosos. Quando esse código malicioso fica acompanhando, inclusive,
o nosso comportamento online. Então, o criminoso aposta, em regra, na falha humana. 90% da tática criminosa é apostar justamente no erro humano. Os outros 10% poderia se dizer assim, uma falha técnica, um sistema mal configurado, um sistema não atualizado, a não existência de um framework de segurança cibernético, um Wi-Fi habilitado num local inadequado, ou seja, são falhas mais técnicas, por assim dizer. Porque o criminoso tem várias formas diferentes de motivação para buscar informações e utilizar essas informações para algum tipo de benefício, seja um benefício pessoal, seja um benefício simplesmente para mostrar para um grupo que está habilitado à prática, por exemplo, na questão do hacktivismo, em disponibilizando, por exemplo, sites de prefeitura, sites de empresas, etc. e tal, ou no objetivo principal dele, que é a questão monetária. Obter dados e transformar esses dados em dinheiro. Obter dados de um Emerson da vida e transformar esses dados propriamente em um cartão de crédito e utilizar esse cartão de crédito para compra. E se a gente for pensar, não existe um perfil de vítima, por assim dizer. Existe a vítima descuidada num determinado momento, numa determinada hora. Se eu disser para vocês que médicos, professores, procuradores, delegados, promotores foram vítimas desse tipo de ataque, não estou mentindo. Por quê? Porque em determinado momento eles foram pegos de surpresa, com um gatilho mental de uma ação criminosa que fez com que eles clicassem onde não deviam, prestassem informação, executassem algo. Isso fizesse com que o criminoso coletasse dados e utilizasse isso em seu benefício. Bom, e aí a gente vê que essa lógica criminosa, ela vai utilizar justamente esses processos de engenharia social e pescaria virtual, utilizando basicamente aquilo que passou a ser utilizado durante a pandemia com maior eficácia, que é o phishing, especialmente o phishing por telefone e o SMS. E eu vou trazer alguns exemplos, a pescaria virtual por telefone e SMS. Vocês provavelmente já receberam alguma ligação em que aparece na tela do celular de vocês um telefone como sendo de um banco, que é de vocês, mas que aparece lá Banco X, e o telefone do Banco X. Quando, na verdade, isso vem de uma central do criminoso. O que ele faz? Ele utiliza um sistema VoIP construído por ele, simula o sistema para aparecer no seu celular o nome e o telefone do banco. Tecnicamente, isso é chamado de spoofing de telefone. Por que ele focou, a partir de 2020, 2021, no telefone e no SMS? Porque nós passamos a utilizar mais a rede de computadores usando telefone e SMS, usando dispositivos móveis a partir da pandemia. Tanto é que hoje o Brasil é um dos países que mais tem acesso à internet no mundo, proporcionalmente a outros países. Especialmente se a gente for considerar que nós temos mais números de telefone liberados pelas operadoras no Brasil do que nós temos de habitantes. Pelo menos 1,5 chip nós temos por habitante no Brasil. Ou seja, nós temos mais telefones do que propriamente pessoas no Brasil. E a gente vê alguns sentimentos, alguns gatilhos mentais sendo explorados pelo criminoso. Desde a curiosidade, a preguiça em pesquisar. Então, vocês não se enganem.
o criminoso está impulsionando posts no Instagram e no Google. Então, se alguém disser assim, não, mas eu cliquei num link impulsionado no Google, não pode ser fraude. É fraude. Tem grande chance de ser fraude, porque eles estão impulsionando propaganda para gerar vítimas utilizando Google, utilizando Facebook, utilizando Instagram e outras mídias. Então, aquela lógica de preguiça, de olhar com mais calma, de certificar, acaba sendo... Opa, trancou aqui o mousezinho. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Acho que deu tilt no... Agora sim, voltou. Vamos lá. Vaidade, solidariedade. Alguns perfis, supostamente pessoas doentes. Santa Cruz do Sul agora teve o caso de um perfil de uma suposta menina doente de câncer. Na verdade, ninguém conhecia a pessoa na cidade. Era um perfil utilizado para capturar temporariamente informações e pics das pessoas na cidade. Depois mudava para outra cidade, ia numa progressão. Ingenuidade, confiança e os principais, ganância. Quem quer ganhar dinheiro rápido, quando recebe uma oferta na internet, então a ganância, que o direito penal lá chama de torpeza bilateral, a vítima também quer vantagem. Ou medo. Vou trazer um exemplo do período agora. Declaração do imposto de renda. É bem provável que vocês recebam um e-mail ou mensagem de texto dizendo que você teve algum problema na declaração do imposto de renda, ou da empresa ou pessoal. Que essa declaração do imposto de renda precisa ser reconferida para justamente poder atualizar, regularizar. Isso é bastante comum em determinados períodos, ou seja, utiliza o medo. Ou um e-mail, uma técnica de e-mail chamada spray and pray. Espalhe e reze. O que eles fazem no e-mail? Eles mandam um e-mail para todo mundo, assim, indiscriminadamente, phishing scan é isso, indiscriminadamente, e dizem, olha, nós encontramos uma vulnerabilidade no seu e-mail e, através do seu acesso de senha, nós verificamos imagens íntimas que nós vamos divulgar se você não fizer um contato conosco e um pagamento de um determinado valor. Quem é que já teve o e-mail vazado aqui de vocês, em algum momento? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas é bem provável que algum dado de vocês, ou de telefone ou de e-mail, já tenha vazado. Esse criminoso encontra essas bases vazadas e começa a mandar e-mail. Quem retornar para ele é uma vítima em potencial, porque ele vai incutir o quê? Vai incutir o medo. Vai dizer assim, eu realmente tenho essas fotos, acessei o seu e-mail, sua senha era tal. Por quê? Porque nesses dados vazados pode ter tido tua senha. Tem sites na internet, até esse era um objetivo, mostrar para vocês aqui, pegar um e-mail e mostrar de vazamento. Tem sites na internet que mostram esses vazamentos para vocês. Então ele vai utilizar vários contextos diferentes de engenharia social, inclusive sobre a questão de falsa entrevista de emprego. Na época da pandemia, teve a questão do auxílio emergencial, de cobranças indevidas, ou seja, a criatividade do criminoso é uma criatividade sem limites. No final, aqui, eu vou deixar um link de um e-book gratuito, publicado ontem por dois colegas, um delegado e uma policial, um delegado do Piauí e uma policial de São Paulo, que escreveram sobre 70 golpes diferentes na internet. É um e-book gratuito que vocês podem baixar aqui. A grande pergunta, ou as grandes perguntas que a gente faz nesse contexto, é quem vai nos atacar? A outra pergunta é quando, ou a segunda seria como, e a terceira é quando.
a certeza que a gente tem é que vai ter um ataque. Quem não foi vítima de algum vazamento, de alguma informação, vai ser vítima em algum momento, especialmente se não tomar precauções. Então, a pergunta primeira é quem? Então, nós temos vários tipos de ataque, dos mais simples aos mais sofisticados, envolvendo técnicas simples de pescaria virtual na internet, até nós chegarmos à fatídica e mais atual, não só a questão do ataque de força bruta, mas também de ataques de ransomware. Formas de criptografação do nosso conteúdo. Muitas empresas, setores administrativos, setores públicos estão sendo vítimas do ataque de ransomware de vários tipos de grupo diferente. Melhor proteção para ransomware é hoje a prevenção. Me perguntaram na reunião anterior, não sei se posso reproduzir, mas logicamente eu jamais sugiro que a gente negocie com o criminoso a questão da troca, né, de um pagamento em criptoativo para poder receber a chave criptográfica. O ideal é tentar várias formas anteriores de acesso a isso. Então, esse como ataca vai depender justamente de quão vulneráveis nós estamos no dia a dia. E o que é mais interessante para o criminoso? Nós deixamos as informações disponíveis na internet. Nós voluntariamente publicamos onde nós estamos, com quem nós estamos, o que estamos fazendo. E aqui eu não trouxe nenhum caso criminal para não gerar problema. Eu trouxe um caso de uma menina, uma mulher, lá em 2022, que publicou um tweet que viralizou no antigo tweet, agora é X, dizendo assim, eu encontrei num date, encontrei uma pessoa e ela me deu o telefone, através do telefone eu simulei um Pix, veio o nome completo, pesquisei esse dado completo e veio informação de quem a pessoa era no contexto da internet. Ou seja, não veio nenhum processo nem no Jus Brasil, nem nada, vou aceitar sair com a pessoa. Ou seja, se uma pessoa comum pode fazer isso, com um único dado, que é o telefone, você imagina um criminoso com um telefone, com um e-mail, com nome de usuário, com o processo de navegação e com utilização de engenharia social e pescaria virtual. Então, são informações que são deixadas disponíveis por usuários. Já aconteceu até sequestro de pessoas, de certa forma, sendo feitos com utilização de informações disponíveis na internet. E o criminoso vai utilizar aquilo que está, de certa forma, em voga, aquilo que está no dia a dia. Então, se nós tivermos um campeonato em andamento, uma Copa do Mundo, vão utilizar as figurinhas. Se nós tivermos uma data especial, como o Dia dos Pais, eles vão utilizar um link patrocinado aqui no Instagram, como se fosse da lojas americanas, por exemplo. E a atenção do usuário é importante neste momento. Ele vai utilizar processos que despertem empatia, curiosidade da vítima, até mesmo ganância. Eu quero ganhar um prêmio. Eu gosto de me inscrever para ganhar, participar de sorteios. Aí vem no Dia dos Pais, num determinado dia, vem uma promoção para se cadastrar no site da Coca-Cola, supostamente para ganhar uma mini geladeira. Ou da Heineken, etc. e tal. Tá? Ou o golpe do falso emprego, do falso trabalho, em que abusa propriamente da confiança e necessidade da vítima para coletar informações e, com base nessas informações, olhem só a qualidade desse golpe. Utiliza a promessa de um emprego, a pessoa de volta encaminha cópia da identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de endereço. Inclusive, muitas vezes o criminoso pede, para conseguir essa vaga, faz o depósito de um determinado valor. Quando o golpe fica só aí, o prejuízo para a vítima é pequeno.
problema quando esses dados são utilizados para criar uma conta laranja para um processo, por exemplo, de lavagem de dinheiro ou para disseminação de valores no contexto da internet. Ou o golpe do Pix, né, o urubu do Pix, aquela vantagem rápida, me deposita um valor, eu vou te depositar 3 vezes na sequência. Tem gente que cai nesse processo. Tem uma vítima do Distrito Federal que nos contatou e ela disse assim, eu acreditei, por quê? Porque eu vi a publicação patrocinada no Instagram e eu fiz um teste, eu fiz um depósito de R$50, recebi de volta 120. Eu disse, não é que dá certo esse negócio? Peguei, tirei todo o dinheiro que eu tinha na conta, fiz um empréstimo de mais R$1.000 e poucos e depositei para o cara. E aí o que aconteceu? Nunca mais ele me deu o retorno. Ou seja, o criminoso percebeu o teste, aceitou o teste para fazer com que a vítima acreditasse nesse processo. Quem já não recebeu uma mensagem de texto assim, com o link propriamente para um 0800. Ou seja, uma transação supostamente feita na sua conta e um 0800 para você ligar. O que é esse 0800? A central criminosa. As pessoas, ao invés de fazerem uma ligação para o telefone consta no verso do cartão de crédito, fazem uma ligação para essa central. Ou até mesmo instalam suposta atualização de segurança informada pelo banco, propriamente dito. Todos os processos de engenharia social, utilizando vários meios de comunicação, várias formas de comunicação, algumas até com erro de português, né, que dá para vocês verem aqui nesse slide. E aí, inclusive, a vítima pergunta aqui, e se for golpe? E o criminoso diz, não, pode confiar. Né? Ou seja, mesmo a vítima, de certa forma, desconfiando, vai à frente. E tem engenharias sociais que são ultra sofisticadas, propriamente dito, que pegam, inclusive, e criam um CNPJ. Hoje vocês sabem que é fácil criar empresas, um CNPJ. Nós não precisamos comparecer presencialmente, nós precisamos ter isso rápido. E o que dizer do chamado golpe do amor? Pescaria virtual baseada na relação, na carência propriamente dito. Aqui tanto de homem quanto de mulher. Mulher geralmente cai nesse golpe do Dom Juan, do militar americano. O homem cai da novinha. Tem um antivírus poderoso para isso, pessoal. Espelho. Só olhar no espelho e ver que aquele militar ou que aquela novinha lá jamais ia nos dar atenção num encontro pessoal, propriamente dito. Tá? Mas muita gente cai nesse golpe aqui. A questão da pescaria de dados, um falso empréstimo também, que estou trazendo vários dados. E golpes mais sofisticados, como o chamado golpe da mão fantasma. Se vocês passarem o QR Code, aqui tem bem explicadinho como acontece esse golpe da mão fantasma, mas só para dar uma informação, como é que acontece esse golpe propriamente? A pessoa recebe essa ligação que eu mencionei para vocês, aparecendo o banco e o número do banco da pessoa. O atendente do outro lado informa que teve uma transação. Se a vítima disser sim, eu fiz a transação, ele simplesmente desliga. Não, eu não fiz a transação, ele vai dizer, não, nós percebemos isso e nós precisamos lhe ajudar a inserir um sistema de segurança no seu dispositivo móvel. O que ele faz? Ele vai orientando a vítima, conectada no celular, a instalar um aplicativo de controle remoto do celular. E com isso,
A mão fantasma, ele acessa contas bancárias, tira todo o valor, faz pagamento de boletos, faz financiamento, ou seja, enquanto ele está conversando com a vítima ao telefone. Então, esse é o chamado golpe da mão fantasma. Então, as nossas vulnerabilidades pessoais principais estão aí num processo de senha, de e-mails, de telefones e na utilização especialmente de rede, na rede de internet e mídias sociais propriamente dito. E se a gente for trazer isso para a questão das empresas propriamente, a gente tem vulnerabilidades em sistemas. A maior parte aqui, acredito que são empresas. Quais de vocês faz uma análise constante da atualização dos seus sistemas? Tem propriamente, não preciso me responder, mas faça uma abordagem interna. Quantos de vocês têm o sistema atualizado? Não tem vulnerabilidade declarada no ambiente da internet? Tem framework de segurança cibernético devidamente constituído? E tem uma tratabilidade em relação a colaboradores, parceiros, por exemplo, termo de confidencialidade assinado pelos colaboradores, contrato social prevendo cláusula de reserva informacional, ou até mesmo quem tem liberado o acesso a estranhos no seu ambiente de empresa, ou deixa aquela, chegou na minha loja, a pessoa se conectou à minha Wi-Fi. Qual é a segurança que eu tenho? Eu recordo que eu fui ministrar um curso ano passado, no Nordeste, não vou dizer qual é o estado, mas um órgão público, a gente foi almoçar num restaurante próximo. E um professor nosso, assim, pelo celular, acessando o Wi-Fi do restaurante, descobriu todo o banco de dados do restaurante, inclusive os dados financeiros. A gente chegou no final para o caixa, que era o dono do restaurante, estava ali e disse, sugerimos contratar alguém para resolver esse problema de vulnerabilidade. Porque se nós somos pessoas sérias e honestas, achamos essa informação, uma pessoa com má intenção vai utilizar o horário do almoço para copiar todos esses dados e utilizar contra o restaurante. Só pela conexão de Wi-Fi. Então, a grande questão não é quem, como, mas quando as empresas, as pessoas vão ser vítimas de algum tipo de crime. Então, a lógica seria compreender esse momento atual, as tecnologias que nós utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, a questão da inteligência artificial, e trabalhar a lógica da prevenção e possível reação, ou seja, saber tratar um incidente cibernético. Por quê? Porque os dados nos dizem que, a cada ano, a cada período de tempo, nós temos uma evolução nos casos de registro de ocorrência, começando pelo período propriamente da pandemia, da Covid-19, no estado do Rio Grande do Sul, dobrando em 2021 os casos e, de certa forma, estabilizando esse período. Como é que a gente acompanha isso, né, trabalhando preventivamente? É conhecendo esses comportamentos através dos vários estudos que nós temos no ambiente digital. Por exemplo, esse censo da fraude da conduta traz dados de 2021, 2022, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estabelecendo a quantidade de casos em cada estado, por exemplo, ou seja, no Brasil, nos dados divulgados em 2022 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizem que os casos triplicaram, em alguns estados quintuplicaram em termos de fraude eletrônica, de golpes. Então, o criminoso acabou migrando. E quando a gente fala do criminoso, vocês não tenham em mente a ideia de que é um criminoso com grande conhecimento tecnológico. Pelo contrário, é um criminoso que tem conhecimento de engenharia social, de pescaria virtual, de formas de convencimento de vítimas. Em regra, hoje as fraudes eletrônicas elas são praticadas por quem está dentro do sistema prisional, com um celular lá que não devia nem estar lá.
especialmente esse golpe da novinha, esse golpe dos nudes que vocês ouvem falar por aí. Então, aqui, o censo da fraude da Conduto, trazendo informação de quais os horários. Então, a gente vê, bom, o criminoso, o que ele vai fazer? Ele vai se adaptar ao comportamento da vítima. A vítima utiliza mais o celular para fazer compras à tarde e à noite, é o momento em que ele vai focar e vai atuar em relação às vítimas. Qual é o navegador que a vítima mais utiliza? Qual é o sistema operacional que a vítima mais utiliza? Ele vai justamente focar nas vulnerabilidades e possibilidades em relação àquilo que a vítima está utilizando. Então, a gente vê isso no dia a dia e a gente vê um crescimento desde 2016 para cá na questão da fraude, do que eles chamam de fraude na palma da mão. É o nosso celular, é o que o presidente está segurando agora na mão ali, o dispositivo móvel. Por quê? Porque nós temos toda a nossa vida ali, nós temos redes sociais, nós temos dados dos familiares, nós temos dados pessoais, nós temos contas bancárias, nós temos dados da empresa e assim por diante. Tá? E aí a gente chega num momento, de certa forma, de estabilização. Por quê? Porque a polícia também buscou compreender como acontecem esses crimes no ambiente de internet e, de certa forma, no Brasil todo procurou se estruturar. Esses ladrões de dados, propriamente dito, eles procuram justamente trazer à sua organização informações propriamente de como buscar dados sobre vítimas, sobre empresas, sobre qual o alvo mais vulnerável dentro de uma empresa e de qual a vulnerabilidade que mais vão explorar, especialmente quando essa pescaria virtual ela é direcionada. Eu tenho a empresa X, eu sei que ela movimenta milhões porque ela publicou o balanço anual recentemente, então eu vou descobrir quem é que faz a movimentação financeira dela e, através desse processo, eu vou conseguir fazer movimentação bancária. Como é que eles fazem isso? Muitas vezes, inclusive, tentando aplicar uma engenharia social ao gerente da conta onde essa empresa tem a principal conta financeira, se passando por um diretor da empresa para buscar informações. Então, a engenharia social é praticada de várias formas diferentes, ou até mesmo coletando essas informações e colocando, por exemplo, num banco de dados só deles. E como é que a gente consegue, Emerson, informações, então, desse banco de dados só dos criminosos? Porque muitas vezes eles estão tão, de certa forma, crentes de que nós não vamos encontrar informações, que muitas vezes a gente consegue baixar o banco de dados completo deles numa investigação policial. E se a gente buscar dados recentes, a gente vai ver aqui uma publicação ali, dizendo que o estelionato é o crime mais registrado no estado do Rio Grande do Sul. Não estou dizendo aqui que é o crime que mais cresceu, mas os últimos 4 anos foi um dos crimes que mais cresceu no Brasil todo, no mundo todo. Então, não foi só o criminoso digital no Brasil que migrou nesse processo, que está obtendo vantagem indevida, é o criminoso no mundo todo. E se ele não consegue pelo meio digital, ele consegue pelo meio físico. O que vocês fariam se, por exemplo, alguém aqui deixasse cair o pendrive aqui no local, e aí só de quem é esse pendrive? Não tem nome, não tem nada, não tem senha, não tem qualquer tipo de informação. O que vocês fariam com esse pendrive? Automaticamente. Digam, por favor, vocês espetariam num computador, correto? Pessoal, nunca façam isso com um dispositivo que vocês não conheçam.
utilize uma máquina virtual, uma máquina não conectada em rede, porque se ela instalar alguma coisa no computador de vocês, vai pegar todas as informações de rede, vai tornar vulnerável toda a empresa de vocês. Isso é um básico de segurança da informação, é o básico de como a gente lida a questão da segurança cibernética. E se vocês me perguntarem aqui, para finalizar, se a gente já tem legislação nesse sentido, eu diria que sim. Eu diria que nós temos várias normativas, especialmente focadas propriamente aqui na questão da fraude eletrônica e do furto mediante fraude, a partir de 2021. A pena vai de 4 a 8 anos. A grande questão... Oi. Voltou? Ah, voltou aqui. Será que é problema de bateria para tocar? Não? A grande questão, a regra hoje é de que um estelionatário no campo virtual, dificilmente ele é do mesmo estado que a vítima. Então, uma dificuldade grande para o processo investigativo nesse sentido e, propriamente, né, de enquadramento de vários casos. Então, em regra, às vezes, de um mesmo grupo, tem inquérito instaurado em Goiás, tem inquérito instaurado em Rio Grande do Sul, e muitas vezes acabam não conversando. Isso faz parte de um problema de estrutura nacional. Então, nós temos o tipo penal de estelionato eletrônico, quando o criminoso coleta dados antes da vítima para poder utilizar no golpe virtual, e nós temos o furto mediante fraude, quando temos a subtração de dados utilizando algum tipo de mecanismo de acesso, não necessariamente com coleta anterior, mas de acesso ao conteúdo de informações. Então, utiliza, inclusive, o chamado meio fraudulento análogo aqui do Código Penal, propriamente dito. E nós temos, recentemente, um tipo penal novo, um crime novo, chamado de criptoestelionato. Muito em virtude dos vários golpes que tiveram em caráter nacional, utilizando, supostamente, o lastreamento em criptoativos. Tivemos aqui na região metropolitana um caso famoso, nesse sentido. Na época, não pôde ser enquadrado nesse tipo penal, porque ainda não existia. Mas a pena é a mesma, de reclusão de 4 a 8 anos, quando o criminoso utiliza supostamente um lastro em criptoativos ou ativos virtuais para fazer com que pessoas invistam naquilo e, com isso, obtêm vantagem indevida. A gente tem no Brasil ainda alguns tipos penais que poderiam ser, né, de certa forma, catalogados pelo legislador, mas isso vai depender. Um deles é a questão da comercialização de dados. Por exemplo, se eu pegar um pendrive de vocês hoje aqui, encontrar esse pendrive e ver que tem informações da empresa e colocar à venda na Deep Web, não tem crime prevendo esse tipo de conduta propriamente dito. O processo investigativo, nesse caso, a lógica é que a gente entenda que essa é sim uma cena de crime, porém uma cena de crime tecnológico, que, ao contrário de uma cena de crime, em que a gente vê o corpo estirado no chão, algo arrombado, por exemplo, um furto-arrombamento, no âmbito da internet, no âmbito dos dispositivos informáticos, a gente multiplica por bilhões de possibilidades de conseguir informação. Basta que a gente conheça a metodologia e conheça justamente onde buscar informações nessa via, que na verdade é a internet, que não é uma rodovia, mas que é uma infovia. Essa é a lógica de trabalhar propriamente a investigação em si. Então, a gente utiliza vários meios no processo investigativo, desde quebra de sigilo, busca em fontes abertas, interceptação telemática, informática, propriamente busca de dados cadastrais, ou até mesmo metodologias mais complexas, como a questão do hacking investigativo com base em ordem judicial junto ao Poder Judiciário. E como é que a gente vai se proteger, então, nesse processo todo? No âmbito de empresas, especialmente, com frameworks de segurança cibernética. Me pediram para falar aqui, fizeram a pergunta anterior,
Hoje o segmento que talvez mais esteja crescendo de seguros é o seguro cibernético. E para a empresa que quer contratar um seguro cibernético, ela vai despender mais ou menos valor monetário quanto maior é o nível de segurança cibernética que ela tem, ou seja, qual o nível de implantação de um framework de segurança cibernética nesse contexto. Então é importante trabalhar a questão da segurança da informação propriamente dito no ambiente interno, qual a política que eu tenho de segurança da informação, se eu tenho regulamento interno de segurança da informação na empresa, se eu tenho setor, se eu tenho um CISO contratado que trabalhe com a parte de inteligência propriamente dito, consiga gerenciar e monitorar isso, ou até mesmo se eu tenho um setor específico só para segurança cibernética e controle das ameaças cibernéticas. Isso vai fazer parte propriamente daquilo que a gente trabalha com análise, quando a gente faz uma implantação de um framework de segurança cibernética, justamente uma análise dos ativos envolvidos. O grande problema no Brasil é que a maioria das empresas hoje não tem conhecimento de quais ativos realmente possui. Então, esse é o primeiro passo na construção de um framework, envolvendo processos, envolvendo diretores, envolvendo colaboradores e num nível mais avançado, que seria o nível, por exemplo, um framework do NIST, que é um framework gratuito, com orientações gratuitas, desenvolvido pelo governo e por setores americanos. O nível 4 já trabalha no nível de maturidade que envolve fornecedores e clientes. Ou seja, a segurança cibernética não se estende mais somente ao âmbito interno da empresa, mas também aos colaboradores. E por isso que eu digo que é necessário a gente compreender esses novos riscos, desde os processos envolvendo, por exemplo, empresas digitais, o Open Banking, moedas digitais, fintechs, entre outros. Todo aquele segmento que a gente vai se relacionar, seja enquanto pessoa física, seja enquanto pessoa jurídica. E vocês mesmos tiveram que pagar o almoço hoje, né? Não existe almoço grátis nem na internet. Embora vocês acessem lá, instalem o WhatsApp e ele diga que é gratuito, o que vocês estão dando em troca para eles são os dados de vocês, o comportamento de vocês. Então não acreditem em tudo que aparece na internet e não necessariamente digam que a gratuidade de alguma aplicação ela vai ser totalmente gratuita. Ela nunca é gratuita. Por isso que a gente diz que não existe almoço grátis na internet. Senhas, não preciso falar, a gente fez o teste inicial lá, né? Tenho mais de uma senha complexa, mais letras, mais números e um gerenciador de senhas propriamente dito. E e-mail, não utiliza o mesmo navegador, no mesmo ambiente, a parte pessoal, a parte profissional. Procurem segmentar isso propriamente dito e, especialmente, não deixar exposto. No momento em que vocês acessam, por exemplo, o e-mail corporativo da empresa, num mesmo navegador em que na outra aba estão conectados na rede pessoal, a vulnerabilidade está presente. Então, tenham isso em mente, que é preciso realmente cuidar. E telefone, então, nem se fala. Em regra, o pessoal deixa o telefone da empresa exposto na rede social. Eu não digo que isso é incorreto. A única questão é, este telefone não pode estar vinculado a nenhum processo de recuperação de nenhum tipo de conta dessa empresa. Ele tem que ser só para comunicação com o cliente. Da mesma forma, a questão pessoal. Momento em que eu sou influencer ou tenho minhas redes sociais, me comunico, aquele telefone celular que está exposto na rede social, não posso ter ele com nenhum processo de recuperação. Então, não deixar ele exposto quando eu tenho ele como um mecanismo de recuperação, um duplo fator de autenticação. Restringam a privacidade.
de vocês vão lá nos segmentos de cada uma das mídias sociais, restringam a privacidade, a questão de quem pode ver informações, e uma questão especialmente para quem trabalha com grandes valores. Utilize um celular reserva, somente para aquelas informações financeiras que vocês não vão lidar no dia a dia. Levem o celular normal para eventos, para festas, e deixem aquele outro reservado onde vocês vão precisar. Mesmo que vocês não consigam pagar uma determinada conta, um dia, uma hora, mas vocês vão conseguir, pelo menos, ter uma precaução maior neste sentido. Outra grande questão, para finalizar, realmente, acho que acabou meu tempo, né? Se vocês são donos de empresas, tem que fazer uma pergunta. Os colaboradores de vocês assinaram ou precisam assinar um termo de confidencialidade, um contrato de confidencialidade? Se não, eles lidam com informações confidenciais da empresa? O que garante a vocês que eles não vão sair da empresa e levar informações para outro concorrente? Tudo isso faz parte de um framework de segurança cibernética e segurança da informação. Tenho isso bem disciplinado através de um regulamento de segurança da informação, um RISE, ou até mesmo de um programa de segurança da informação existente. E aqui a promessa está feita, finalizando, para quem quiser baixar o e-book com 70 tipos de golpes, um e-book feito pelo Alessandro e pela Natália, foi divulgado ontem. Então, quiser, escaneiem aí e façam o download deste produto. E para quem quiser, nós também, eu coordeno um curso de antifraude 360, com 2 professores. Ela é uma profissional da área de segurança cibernética, de antifraude, numa fintech do setor agro, e ele é um policial que trabalha justamente na questão de investigação de crimes cibernéticos, lá do Distrito Federal, o Lira, e a Agatha, e tem um curso antifraude direcionado para isso, para esse processo antifraude, preparação dos ambientes nesse sentido. Certo? Obrigado, desculpe ter passado aí os minutinhos e estou à disposição para eventual pergunta, comentário, crítica, sugestão. Obrigado, até a próxima. Vou convidar o nosso presidente Celestino para a mediação das perguntas, e o slide já vai aparecer na tela, nos telões, para vocês acessarem e realizarem a sua pergunta. Delegado Emerson, muito obrigado aí pelas suas palavras. Nós podemos ver aí quantas memórias esse assunto ativou, pela quantidade de perguntas e pela atenção com que a plateia esteve atenta. E desde já lhe peço a gentileza, depois a nossa assessoria lhe encaminha as perguntas que nós não vamos poder responder aqui, para que o senhor o faça de maneira privada. Eu faria aqui então a primeira pergunta, me parece mais abrangente, eu acho até que daria mais uma palestra, né? Mas ela diz assim: se até o Pentágono já foi invadido, existe algum sistema inviolável? Não, a lógica na área de TI é que não existe sistema 100% seguro. Por quê? Porque todo e qualquer sistema ele é rodeado de pessoas, seres humanos. E os seres humanos são falíveis por natureza, são animais de hábitos. Nós temos hábitos regulares. Então, se nós temos um hábito regular, por exemplo, de usar a senha, a data de casamento, especialmente as mulheres. O homem geralmente esquece essa data, né? Mas ou nome do cachorro, etc. e tal, isso é um prato cheio, né, para esse processo. Então, nós somos seres humanos, nós somos vulneráveis e nós transmitimos essa vulnerabilidade aos sistemas tecnológicos. Por isso, a gente precisa culturalizar a segurança da informação. Uma mais aqui, então. O que fazer quando diversos usuários de funcionários de empresas concorrentes, ou seja, diversos concorrentes,
fazem ataque por meio de avaliações online no Google para diminuir a nota. Imagina da nossa empresa, né? Um ataque à nossa empresa. Sim. Isso é um processo constante. Quando eu falei ali da questão dos ativos, um dos ativos principais que eu vejo nas empresas é a questão da marca. E quando a gente fala de monitoramento, de acompanhamento, um dos processos é o monitoramento desse ativo que é relacionado à marca. Isso se estende ao contexto cibernético. Existem hoje profissionais da área de segurança cibernética que trabalham basicamente para isso. Ou seja, fazem um monitoramento ou trabalham a resposta adequada vamos dizer assim, aquele depoimento ruim, ou trabalham a remoção daquele conteúdo. Ou seja, existe essa possibilidade, especialmente se aquele conteúdo violar algumas regras da própria rede social, violar regras, por exemplo, de violação de propriedade intelectual, ou até mesmo regras do direito. Então, são sequências que esse profissional vai analisar para esse processo. Essa sugere que a gente termine na origem, né? Sabendo que a maior parte dos crimes vem do sistema prisional, ou seja, a origem é lá, por qual motivo não é realizada uma solução definitiva de bloqueio do celular nesses ambientes? Bom, isso é uma questão que não é o Emerson que vai responder hoje, mas isso depende de investimento, depende de decisão política, mas essa decisão política tem que ser lastreada porque não é qualquer sistema que faça esse bloqueio direcionado especificamente àqueles usuários. A gente viu recentemente que nem o sistema prisional federal, que até então era tido como extremamente seguro, está não violável nesse sentido. Então, nós precisamos cada vez mais, de certa forma, direcionar esse questionamento a quem detém o poder da caneta, nesse sentido de poder estabelecer uma política. Eu sei que o governo do Estado tem trabalhado isso no sentido de estipular alguns sistemas, alguns presídios no Estado, como de implantação desses sistemas de bloqueio da comunicação. Isso favoreceria. Eu sempre fui favorável a isso, embora eu tenha colegas policiais que digam assim, deixe eles utilizar, pelo menos a gente monitora. Só que a gente não consegue monitorar, então é melhor bloquear, pelo menos a minha visão. Para fecharmos então as perguntas, delegado Emerson, nós temos diversas mais aqui, mas esta é do Guila Seben, que é nosso diretor, inclusive. Bom dia, Guila. Quando tentam nos dar um golpe por WhatsApp, por exemplo, usar foto no WhatsApp, o que devemos fazer para a identificação e punição do marginal? Adianta informar a polícia? Golpe do WhatsApp, eu tenho um textinho pronto. Quando alguém me manda uma mensagem, fui vítima de golpe no WhatsApp, eu digo assim, faz 3 coisas. A primeira, comunica todas as pessoas próximas a ti por qualquer meio, telefone, por mensagem de texto, até por sinal de fumaça, a gente costuma brincar, né, para realmente fazer com que a pessoa comunica familiares, amigos, para que eles saibam que estão utilizando teus dados e não cair em golpe. O segundo passo, registrar a evidência, ou seja, guardar a informação. Qual é o tipo qual é o número do telefone, qual é a imagem que estava sendo utilizada, qual é o dado que foi passado eventualmente para a transferência do Pix. E o terceiro passo, de posse dessas informações, fazer o registro de ocorrência. Quem vai avaliar se aquilo constituiu ou não um crime consumado, uma situação, é o delegado de polícia local. A gente sempre sugere. É possível registrar online na Polícia Civil, hoje no Brasil a maior parte dos estados tem, Rio Grande do Sul tem a delegacia online.rs.gov.br e também é possível registrar em qualquer delegacia. Eu diria que até online fica mais fácil, porque eu consigo subir os arquivos PDF, os arquivos de imagem ali que foram gerados a partir daquela transação. Muito bem, delegado Emerson, receba aí o nosso carinho, o nosso agradecimento por ter escolhido estar conosco nesse final de manhã de segunda-feira.
E também o nosso reconhecimento além da sua carreira enquanto profissional da segurança pública, a dedicação de longa jornada no estudo, na identificação, realmente entender como o crime funciona, né? O senhor fez o papel de, além de estar na investigação e na punição, ir ao outro lado, estudar, desenvolver métodos, ferramentas para que a gente possa se defender disso tudo. Muito obrigado por ter estado conosco e espero que proximamente nós possamos avançar com esse assunto. Muito obrigado.